Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH, nesta tarde de terça-feira, dia 5 de maio, e o tema da conversa de agora à tarde foi um artigo científico que foi publicado na semana passada na revista Nature Immunology. É um artigo científico que traz de uma maneira muito detalhada uma revisão de tudo aquilo que se sabe atualmente sobre a Covid-19. Obviamente que ele tem uma linguagem técnica que apenas quem é da área vai compreender de uma maneira mais fácil, mas o grande desafio que eu me propus no final de semana foi tentar traduzir esse artigo para uma linguagem mais simples para que as pessoas possam compreender em que fase da evolução científica nós estamos na compreensão e no entendimento dessa importante pandemia que tem causado tantos transtornos e prejuízos à humanidade. Antes disso, porém, eu queria pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva aqui no canal, deixa teu comentário, tua crítica. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista e professor universitário. Pois bem, desde que a Covid-19 surgiu ali no final de 2019, em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, que ela rapidamente se espalhou pela China, se espalhou pela Ásia, chegou à Europa, chegou aos Estados Unidos, América do Norte, América Central, América do Sul, África, ou seja, se espalhou pelo mundo inteiro numa velocidade muito grande. E aí o vírus, aos poucos, foi mostrando uma característica, que é a característica de uma rápida disseminação, levando num curto espaço de tempo a uma grande quantidade de doentes que sobrecarregam os sistemas de saúde mundiais e aí termina aumentando bastante a mortalidade e o sofrimento das pessoas. Na semana passada, a revista Nature Immunology, que é uma das maiores revistas, talvez a maior nessa área no mundo, a mais respeitada, publicou um artigo de revisão científica de tudo aquilo que se entende até hoje da Covid-19 em relação a aspectos imunológicos, aspectos patológicos e possíveis abordagens terapêuticas para enfrentamento a essa doença. Eu vou te mostrar aqui um slide inicial para a gente começar a conversa. Eu acho que o grande gol desse artigo é que ele estabelece uma trindade da Covid-19 entre a imunidade, nós temos que compreender bem a imunidade, o processo inflamatório resultante da doença, nós temos que compreender bem os mecanismos que levam a essa inflamação e a abordagem intervencionista, ou seja, como as equipes médicas vão proceder na abordagem dessa doença. O artigo conclui que, da compreensão da imunidade, dos processos inflamatórios gerados pela doença e no estabelecimento de protocolos de intervenção médico, é que nós iremos conseguir salvar a maior quantidade possível de vidas. Então, nessa perspectiva, os autores do artigo, eles falam também que os coronavírus já são conhecidos por nós desde o século passado e que, embora existam 4 coronavírus que afetem vias aéreas superiores e que causam sintomas muito leves, na humanidade já foram registrados 3 coronavírus que também conseguem afetar as vias aéreas profundas e com isso causam sintomas graves do tipo pneumonia que podem levar a uma síndrome respiratória aguda grave e consequentemente a mortalidade das pessoas. Então, como eu disse, desde o século passado que a ciência já conhece os coronavírus. Entre esses vírus já foram identificados 4, mas esses 3 que vocês estão vendo aí são aqueles que podem acometer as vias aéreas mais profundas, né, mais inferiores, e com isso causar pneumonia e síndrome respiratória aguda. Nós temos aí o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, que foi o que causou a SARS. Tem também o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, que causou a MERS. E esse atual é o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2, que é o SARS-CoV-2. Ele é um primo do primeiro. E aí, se nós observarmos, a ciência já descobriu que esse atual coronavírus ele pertence a um grupo de beta-coronavírus e ele tem um parentesco muito próximo com o SARS-CoV,
que foi aquele anterior que causou a síndrome aguda respiratória grave. Entretanto, se sabe também que esse atual coronavírus ele tem 98,7% de similaridade genética com os coronavírus de morcegos. Daí a suspeita realmente recair no fato de que foi a transmissão de um coronavírus de um morcego para um ser humano que ocasionou e originou essa pandemia que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Verifica-se que 97,5% dos pacientes com sintomas começam a manifestar os sintomas após mais ou menos 11 dias de decorrida a infecção. Os sinais e sintomas iniciais já caracterizados são febre e tosse seca, muito embora possa haver alguns sinais e sintomas adicionais, como dor no corpo, como a pessoa ter dor de cabeça, relatar inclusive expectoração de sangue. A carga viral máxima, que é a quantidade de vírus que a pessoa vai apresentar no corpo em quantidade máxima, ocorre 5 a 6 dias após iniciados os sintomas. E aí o artigo chama a atenção de que a carga viral máxima nesse atual coronavírus, na Covid-19, ela é atingida muito precocemente em relação ao antigo coronavírus, em média 1 semana antes do anterior. Bom, também o que me chamou a atenção no atual artigo é que ele diz claramente que os casos mais graves se tornam graves devido a uma dificuldade de oxigenação e a uma hipóxia. Fundamentalmente por quê? Porque há um processo inflamatório no pulmão e esse processo inflamatório decorrente tanto da ação viral como da ação do nosso próprio sistema imunológico faz com que as trocas gasosas ao nível de alvéolo sejam dificultadas. Note que esse esquema mostra um alvéolo pulmonar e ao lado do alvéolo pulmonar um capilar sanguíneo, evidenciando o momento em que acontecem as trocas respiratórias, chamada de hematose, onde o oxigênio passa do alvéolo para dentro do sangue e o CO2 do sangue para dentro do alvéolo e assim ser expirado. Na Covid-19, o que vai acontecer é que a inflamação provoca uma dificuldade nessa difusão de gases e a pessoa termina, pelo processo inflamatório generalizado no pulmão, tendo uma dificuldade de oxigenação dos seus tecidos. E aí, como consequência disso, a baixa oxigenação pode fazer, inclusive, devido ao processo inflamatório, com que a pessoa tenha infecções secundárias. Bactérias e fungos que estão ali pelo pulmão terminam também proliferando e complicando ainda mais o quadro da doença. O artigo também demonstra que cerca de 70% das mortes de Covid-19 pelo mundo se dão por insuficiência respiratória, 28% devido à sepse e 2% devido a outras mortes. Então circulam aí várias notícias pelo WhatsApp, pelas redes sociais, dizendo que as pessoas que morrem de Covid-19 morrem devido a outras complicações e não morrem devido à pneumonia. Então esse paper, esse artigo científico deixa claro que a principal causa de morte é de fato a pneumonia. Gente, 70% das pessoas que morrem de Covid morrem devido à pneumonia, devido a problemas respiratórios. Existem outras causas de morte decorrentes da Covid-19, são aqueles 28%. Mas sem dúvida alguma, hoje o grande problema da mortalidade da Covid é a insuficiência respiratória. Bom, a figura-chave desse artigo científico é essa. Essa figura ela mostra que o coronavírus infecta as células a partir do reconhecimento de uma proteína chamada ACE2, que é uma proteína que na verdade é uma enzima conversora de angiotensina 2. Ela também reconhece outros receptores, o vírus também reconhece outros receptores, mas é essa proteína ACE2 a principal delas. Uma vez que o vírus entra na célula, ele se replica ativamente, fazendo com que a célula se rompa, e a ruptura da célula faz com que aconteça a liberação de uma série de substâncias. Essas substâncias que são liberadas, elas são reconhecidas pelas células epiteliais vizinhas, pelas células endoteliais macrófagos alveolares, desencadeando a produção de uma quantidade muito grande de citocinas, que são substâncias que induzem o processo de inflamação.
E aí o artigo mostra o seguinte, se você olhar aqui embaixo. Nesse lado esquerdo aqui, esse esquema com rodapézinho vermelho, ele representa uma resposta imune que não é desejável. Ou seja, é quando acontece uma ruptura muito grande de células ao mesmo tempo, com a quantidade muito grande de material, de substâncias sendo liberadas pela ruptura dessas células, fazendo com que ocorra uma superprodução de citocinas pró-inflamatórias, que vão danificar a própria estrutura do pulmão, levando a uma chamada tempestade de citocina. Essa tempestade, inclusive, pode migrar para outros órgãos como coração, fígado, pulmão, e aí é o que ocasiona outras causas de mortalidade, como o choque séptico ou a sepse. No lado direito aqui, onde tem um rodapézinho em verde, seria uma resposta imune desejável que acontece em boa parte das pessoas que vão para a internação. Né? Nesse caso, há uma inflamação inicial que atrai linfócitos T. Esses linfócitos T eles são específicos para o vírus. Eles chegam no local da infecção e passam a eliminar as células que estão infectadas antes que a doença se espalhe. Esses indivíduos que produzem esse tipo de resposta imune também produzem anticorpos que neutralizam a ação do vírus e fazem com que os macrófagos reconheçam o vírus neutralizados, fagocitem esse vírus e fagocitem o restante das células que estão sendo mortas, minimizando os impactos inflamatórios no pulmão e causando danos mínimos ao pulmão. Nessa segunda situação é que as pessoas se recuperam, são aqueles casos que as pessoas são internadas e se recuperam sobrevivendo à doença da Covid-19. E aí, pessoal, o grande desafio que o artigo revela que a ciência e a medicina atualmente têm é compreender melhor esses mecanismos, porque boa parte desses mecanismos já são compreendidos do antigo coronavírus, o que causou a SARS. Existem algumas coisas que são análogas, mas o nível de similaridade genética entre o antigo vírus, o antigo coronavírus que causou a SARS e o atual é de apenas 76%. Ou seja, o artigo aponta que há necessidade de um tempo maior para que se possa compreender um pouco melhor essa resposta imunológica e essa resposta inflamatória, e é esse tempo um pouco maior que o isolamento social está proporcionando aos cientistas e à medicina. E aí, para concluir esse vídeo, eu estou colocando aqui na descrição do vídeo o link para o artigo completo. A versão está em inglês, mas é o artigo original. E em síntese, os autores do artigo apontam para a necessidade de se compreender melhor os mecanismos de resposta imunológica, os mecanismos de resposta inflamatória, para que se estabeleçam protocolos de atuação das equipes médicas na triagem dos pacientes e tratamento adequado dos pacientes de Covid-19. Então era isso, espero ter sido claro, espero ter podido traduzir a complexidade do artigo em poucos minutos aqui numa linguagem mais simples. Se gostou, deixa a tua curtida, se inscreve no canal, forte abraço e até a próxima.